Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia fascinante, quase um paradoxo, a de que, às vezes, achar que a gente conhece muito bem algo ou alguém pode ser justamente o que nos impede de enxergar a verdade. Qual seria o maior desafio para a fé? Muita gente diria que é a hostilidade, ou talvez a falta de provas. Mas a história que vamos analisar hoje aponta para algo muito mais sutil, e quem sabe até mais perigoso. E é aqui que a coisa fica interessante. A familiaridade. Aquela sensação confortável de que já sabemos tudo, de que não há mais nada para descobrir. Bom, ela pode acabar nos cegando para o que está bem na nossa frente. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos mergulhar numa história. Começa com Jesus voltando para sua cidade, Nazaré, depois de uma série de eventos assim extraordinários. O lugar onde todo mundo, teoricamente, conhecia ele melhor do que ninguém. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do choque do que acontece em Nazaré, é preciso entender o que tinha acabado de acontecer. Jesus acalmou uma tempestade, libertou um homem atormentado, curou uma mulher e, pasmem, trouxe uma menina de volta à vida. Ele chega em casa com uma autoridade assim inquestionável. A princípio, lá na sinagoga de Nazaré, a reação foi a esperada. O pessoal ficou de boca aberta, maravilhado. Reconheceram a sabedoria dele, o poder nas suas palavras, mas essa admiração não durou muito. Logo, logo ela virou a desconfiança. Então, o que foi que deu errado? Por que justamente as pessoas que o viram crescer foram as que mais o rejeitaram? A resposta, ao que parece, está no escândalo daquilo que, para eles, era comum demais. E a pergunta que eles fazem entrega tudo. Ué, mas esse não é o carpinteiro? Percebe? Eles não estão duvidando dos milagres. Eles estão duvidando da origem dele. A familiaridade com o passado humano de Jesus os impediu de aceitar a autoridade divina que ele demonstrava. E esse contraste é gritante, né? De um lado, a visão limitada que eles tinham, baseada naquilo que sempre conheceram, o vizinho, o carpinteiro, do outro lado, uma realidade infinitamente maior, que eles simplesmente não conseguiam mais ver. O texto original usa uma palavra grega muito forte aqui, skandalon. É daí que vem a nossa palavra escândalo. Mas o sentido literal é pedra de tropeço. A humanidade de Jesus, tão comum para eles, se tornou a pedra onde a fé daquela gente tropeçou e caiu. E qual foi a consequência disso tudo? A falta de fé deles não diminuiu o poder de Jesus. Não é isso, mas ela criou uma espécie de barreira, sabe? Limitou o que ele podia fazer ali, naquele lugar. Aquele ambiente de incredulidade se fechou para o que ele tinha a oferecer. E aqui tem um detalhe impressionante. Jesus, o homem que acalma tempestades com uma palavra, fica espantado. Não com a força do mar ou com o poder da morte, mas com a dureza de coração. A incredulidade do seu próprio povo foi, para ele, o fenômeno mais chocante de todos. Tá, mas e daí? O que essa história de 2000 anos atrás tem a ver com a gente hoje em dia? Como é que essa dinâmica de familiaridade e descrença aparece na nossa vida? Bom, essa passagem deixa algumas verdades bem claras para a gente pensar. Primeiro, que o divino pode sim vir do que parece comum. Segundo, que a descrença muitas vezes não é um problema de falta de provas, mas uma resistência do coração. E terceiro, talvez o mais desafiador, estar perto de algo não é garantia nenhuma de acreditar nisso de verdade. No final das contas, o objetivo de olhar para essa história não é ficar apontando o dedo para o pessoal de Nazaré. A história é, na verdade, um espelho. A verdadeira pergunta que ela levanta é para nós, aqui e agora. A pergunta que ecoa desde Nazaré até hoje é basicamente esta. A mensagem, a pessoa de Jesus, ainda nos causam espanto, admiração? Ou será que a familiaridade fez com que o sagrado virasse só mais uma coisa comum? Será que de tanto ouvir falar, a gente perdeu a capacidade de se maravilhar de verdade? E essa é a reflexão que fica. Talvez o maior perigo não seja a ignorância, mas achar que já sabemos tudo. Achar que conhecemos a história tão bem a ponto de fechar o coração para a chance de sermos surpreendidos de novo.